Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso chat, me manda aqui um hello. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu essa semana, que é sobre patrimônio cultural. Então, eu vou revisar aqui um pouquinho com vocês e depois a gente vai responder algumas questões sobre esse conteúdo, tá certo, gente? Então, bora lá. Hoje, dia 27 de agosto, nosso sábado letivo, e o nosso conteúdo é patrimônio cultural. O primeiro ponto que a gente precisa compreender aqui é que, para entender o que é patrimônio cultural, a gente também precisa entender o que é cultura, né? É o ponto de partida. Então, a gente sabe que a cultura, né, a visão da sociologia sobre a cultura, tem uma relação direta com a luta pela sobrevivência de um povo, né, com as suas características mais básicas ali. Como, por exemplo, pensa aqui, né? Você vive na América do Sul, no Brasil, na região nordeste do Brasil, no estado do Piauí. Então, o que é a nossa cultura? É o nosso idioma, são as nossas gírias, é a nossa culinária, as nossas músicas, as nossas danças, as manifestações artísticas, a nossa arquitetura, a cajuína, por exemplo, que é um patrimônio cultural imaterial. Então, a reunião de tudo isso é que marca a cultura de um povo. Certo? Então, olha, a origem da palavra patrimônio vem do latim que significa pai. Então, é um conceito que é atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Então, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Então, nós já aprendemos aqui que nós somos seres sociais. A partir do momento que a gente nasce, nós estamos interagindo com outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, beleza, eu tenho ali uma interação no meu primeiro grupo social, que é a família, depois vem a escola, depois a gente vai, né, crescendo, criando o nosso próprio ciclo de amizade, formando a nossa identidade. E para a gente ter uma identidade, né, a ideia da identidade tem uma relação direta com o país, com a cultura do nosso país. Se a gente nasceu no Brasil, a gente já é impactado de forma direta pela cultura do país. Se eu tivesse nascido lá no Japão, lá na Ásia, eu teria uma outra percepção de mundo, né? E, então, é muito o impacto cultural do país que a gente vive é muito forte sobre a nossa identidade. Lembra, a gente tem uma identidade pessoal e uma identidade social. A identidade social é justamente aqui as nossas interações, as relações que a gente vai mantendo com outras pessoas dentro desse coletivo que é a sociedade. Né? A gente já aprendeu que o ser humano ele não vive de forma isolada, porque a gente vive dentro desse meio social, interagindo o tempo inteiro com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente pensa em patrimônio, vocês irão lembrar da herança cultural que a gente recebeu em relação ao país que a gente vive, né? Então, é muito importante a gente pensar aqui que quando a gente fala em cultura, a gente também está falando dos hábitos, das crenças, dos costumes. Não existe uma cultura superior ou uma cultura inferior, né? Não existe uma cultura que seja melhor do que a outra. E esse ponto nós discutimos na nossa aula. Por quê? Porque existia uma concepção de uma cultura, uma visão muito etnocêntrica, uma visão em que a cultura, principalmente ali da Europa ocidental, ela era vista como algo superior. Então, quando esses portugueses chegam ao Brasil, lá em 1500, no início do século XVI, a ideia é o quê? Olha, então os indígenas andam sem roupa, eles não comem um prato, não usa garfo, não usa
não usa faca, não tem aquela ideia do quarto como a cama, a cozinha, o banheiro, e tudo isso foi interpretado como se fosse algo em que a civilização não tivesse cultura. E isso não é verdade, né, gente? Cada povo tem a sua própria cultura, cada povo tem a sua própria luta pela sobrevivência. Não dá também para a gente ficar fazendo julgamentos em relação à cultura de uma outra civilização com os olhos da civilização que a gente está inserido, né? Então, isso é muito importante, a gente quebrar essa ideia de que existem culturas que são superiores, porque isso não é verdade, né? A cultura, ela tem uma relação direta com a territorialidade, com a história, com a memória de um povo, com a relação do povo, né, dentro daquele território que ele está inserido. Então, patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade. Pode ser o quê? A arquitetura. Lembra que durante a nossa aula eu perguntei: e aí, gente, a arquitetura do centro histórico, da cidade que vocês vivem, ela está preservada, ela está sendo bem cuidada? Porque isso é patrimônio. As nossas festas, a gente tem a festa junina no mês de junho, né? A gente tem ali as manifestações religiosas dentro do Brasil, que são muitas, né, gente? Então, a gente tem as danças, é o frevo, é a capoeira, que também pode ser visto como uma dança, uma manifestação artística, o forró, o samba, o funk, né? Tudo isso também é uma questão cultural. A música, as manifestações populares, a nossa arte, o nosso artesanato, a culinária do Brasil, gente, que é muito rica, é muito diversa. Também porque o Brasil é um país que apresenta uma diversidade cultural muito grande, né? Nós temos aqui traços em relação às nossas festas, às nossas danças, a nossa culinária é muito própria, né? A região Nordeste, nós temos 5 regiões, né? Só dentro da região Nordeste a gente tem 9 estados, em que, é claro, nós apresentamos semelhanças entre esses estados, mas a gente também apresenta muita diferença. O nosso sotaque, né, vai diferenciar. O sotaque do Piauí é de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte é outro. A própria comida, né, a gente tem aqui a cajuína, é considerado um patrimônio imaterial aqui do Piauí, né? Justamente porque tem uma técnica própria do povo piauiense de produzir a cajuína. Então, isso é a história, a memória de um povo. E é muito importante que a gente consiga valorizar isso, porque um povo sem memória, gente, a gente não tem história. É como se a gente não existisse, né? Então, é muito importante que a gente proteja, que a gente cuide, que a gente valorize o nosso patrimônio. Seja ele um prédio ou seja ele, né, uma dança, uma culinária, tá certo? Então, olha, a gente tem fiscalização, nós temos órgãos, né, que são responsáveis por dizer se aquilo ali, um prédio, ou uma dança, ou uma comida, ela é considerada patrimônio ou não. Então, os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado, né? No entanto, uma comunidade ela também pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo conhecimento burocrático do Estado. Basta ser reconhecido que tem uma relação direta com a memória, com a história de um determinado povo. Então, aqui, olha, a cidade de Salvador, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na tela. A cidade de Salvador ela foi tombada pela Unesco como um patrimônio histórico-cultural material da humanidade. Justamente porque foi a primeira capital do Brasil, né? Então, é toda uma arquitetura do período colonial do Brasil, tem ali a relação sincretismo religioso, catolicismo
com as religiões de matriz africana, tem a ideia do centro, da cidade, onde todas as pessoas estão compartilhando o mesmo território, uma mesma vivência. Então, isso também tem um traço cultural muito marcante. E sem falar a arquitetura, né? Que é toda colonial, e aí a gente consegue entender até um pouco de como era a logística, o cotidiano das pessoas que viviam aqui nessa cidade durante o Brasil colonial. Nós vimos aqui também durante as nossas aulas os tipos de patrimônio cultural, que nós acabamos dividindo em material e o imaterial. Então, o patrimônio histórico material é um conjunto de bens materiais físicos que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Então, o que é um patrimônio histórico material? É as obras de arte de um país, né, dos seus artistas locais, regionais, nacionais, né? As pinturas e os monumentos, são as cidades, os prédios, né? Porque também temos ali as cidades que podem ser tombadas pelo Estado, os conjuntos arquitetônicos. Então, por exemplo, a gente tem casa que é do século XVII, do século XVI, né, no Brasil. Então, aquilo ali é sobre uma época. Então, a ideia é que seja preservado, porque assim a gente consegue entender como era o nosso país, a vivência, o cotidiano das pessoas que viveram séculos atrás, né? Nós temos aqui como patrimônio material os parques nacionais, os parques naturais, os sítios arqueológicos, como o próprio sítio da Serra da Capivara, em que tem ali, gente, mais de 1.300 sítios arqueológicos só dentro daquela região da Serra da Capivara. Então, tudo isso aqui tem um valor histórico, tem um valor cultural, né? Um sítio arqueológico, a gente está falando aqui da chegada do Homo sapiens ao continente americano, porque hoje nós sabemos, através de pesquisas, que quem entra aqui é o Homo sapiens, né? Então, a gente consegue saber, através de uma pintura rupestre, por exemplo, o cotidiano, né? A gente sabe que eles tinham muito hábito de registrar uma caça, uma pesca, um combate ali, um ritual religioso. E a gente consegue entender um pouco hoje das características dos seres pré-históricos, né? Dos hominídeos, do Homo sapiens, justamente através dessas pinturas rupestres. Então, isso é muito importante, gente. É a forma como a gente tem para poder conhecer a história aí do passado, de como que viviam esses povos. Já o patrimônio histórico imaterial é o quê? É o nosso idioma. Por que o nosso idioma? Gente, porque o idioma de uma pessoa molda completamente ela. Se você tivesse sido educado no inglês, você teria uma forma de pensar, né, de formar um pensamento diferente de mim, que fui educada no português, para vocês verem, né, como até isso impacta quem a gente é, como a gente se comporta dentro da sociedade. Então, nós temos aqui o nosso idioma, os nossos dialetos, as nossas gírias, né? Até isso é cultural de um povo. A gíria que a gente usa aqui no Piauí para uma determinada coisa, talvez não seja lá no Ceará, em Pernambuco. Às vezes a gente nem entende, né? Quando uma pessoa de um outro estado, ela está falando alguma gíria. A nossa culinária, a panelada, né? A sarapatel, que é algo tão próprio, o modo de fazer aqui no Piauí, isso também é considerado nossa cultura. As nossas festas populares também é considerado um patrimônio histórico imaterial. Os nossos rituais religiosos também é considerado um patrimônio imaterial, né? Os nossos ditos populares. Então, tá vendo, gente, como tem muita coisa que faz parte do que é considerado um patrimônio, justamente porque apresenta um valor, um valor histórico e cultural para um povo.
E isso também é responsável pela formação da nossa identidade social. Beleza? Então, agora a gente vai aproveitar aqui o tempo da nossa aula, depois que eu fiz essa revisão aqui com vocês, para a gente poder responder algumas questões sobre o conteúdo. Beleza? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula, coloca aqui no nosso chat as alternativas que você está julgando aqui como corretas, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão, que é do Enem, né, do PPL, e a questão diz assim: o ofício das baianas de acarajé constitui um bem cultural de natureza imaterial, inscrito no Livro dos Saberes em 2005. Olha aí, tá falando das baianas do acá que tem toda uma técnica para poder fazer o acarajé, né, que é algo que nos remete ao estado da Bahia e está inscrito no Livro dos Saberes de 2005. Um exemplo que a gente pode dar aqui do Piauí é a cajuína, que ela entrou no Livro dos Saberes do Patrimônio Cultural e Imaterial no ano de 2014, porque a cajuína, a forma como ela é feita, também é uma técnica que é apenas aqui no Piauí que a gente conhece, né? Falava muito ali de um Piauí do século XVIII, XIX, em que as pessoas elas tinham o hábito como uma ação de hospitalidade, quando tu chegar na casa de uma pessoa, ela te oferecer um copo de cajuína. Então isso é uma história, é uma memória, tem um valor histórico e cultural para o povo do Piauí. É por isso que a cajuína ela entrou no Livro dos Saberes do IFAM no ano de 2014, né, como uma prática. Então, aqui na questão está falando do acarajé, que consiste, né, que constitui um bem natural, cultural de natureza imaterial, inscrito no Livro dos Saberes no ano de 2005, que consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminados na cidade de Salvador, na Bahia. Isso aqui foi retirado lá do portal do IFAM. Então, aqui, ó, o texto contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, como patrimônio imaterial, pois representa... Então, por que o acarajé entrou como um saber de um determinado povo? Lá no Livro dos Saberes do IFAM, qual alternativa vocês acham aí que está certa, gente? Hein? Apareçam aí no nosso chat. Letra A, por ser uma técnica culinária com valor comercial e atratividade turista. E aí, vocês acham que essa é a alternativa verdadeira? Ou letra B, um símbolo da vitalidade dessas mulheres e de suas comunidades? Letra C, uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional, ou um modo de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional. E aí, qual alternativa vocês acham que está correta? Vamos aqui começar a eliminar as que não são. Letra A, uma técnica culinária? Sim, é uma técnica culinária. É uma forma de saber. Aqui na cidade de Teresina, a gente não anda pelo centro da cidade e vê uma baiana fazendo acarajé, né? Então, é algo que é muito específico de uma determinada região, que no caso é aqui no estado da Bahia, né, gente? E aí, quando diz que é uma técnica culinária que tem um valor comercial e uma atratividade turística, tudo bem, pode ter, né? As pessoas, a gente se sente atraído para ir para a Bahia, né, para poder comer o acarajé. Mas não é por isso que o acarajé entrou no Livro dos Saberes do IFAM, né, gente? Então, ó, não é o suficiente. Lembra, tem que ter um valor histórico e cultural para aquele povo. Não é para atrair turista. Não é essa a ideia, né? Tá certo? Eu estou vendo aqui a Emily Gabriele. Olá, Emily. A Tereza, que também está aqui com a gente. Que bom, então, ó, vamos respondendo aqui comigo. Letra B, um símbolo da vitalidade dessas mulheres.
Não, gente, não é porque um símbolo da vitalidade dessas mulheres não está falando aqui de valor histórico ou cultural, então falso. Letra C, uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional. Não, não tem uma abrangência nacional. É muito mais disseminados aqui, ó, na cidade de Salvador, na Bahia. Então, falso. Letra D, um modo de fazer que é específico, né? E também é um modo de viver, tem uma cultura, tem a questão da religiosidade, então está ligada a uma identidade étnica, que é a identidade negra, e regional, porque é no estado, né, da Bahia, lá na cidade de Salvador. Então, com certeza que a alternativa verdadeira, letra D. Ok, Tereza? Você entendeu? Coloca aí no nosso bate-papo. Deixa eu ver, a Tainara também está aqui com a gente. Olá, o anexo Brejo. Beleza, então vamos aqui, olha, para a segunda questão também do Enem. Tá vendo como é um conteúdo que cai bastante no Enem? Então, a questão diz assim: para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, é importante promover e proteger monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. As tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração. Olha o que a questão está te dizendo, não é só aspecto físico que constitui a cultura de um povo. Então, não é só um conjunto arquitetônico, um parque natural, um parque arqueológico que está contando a história de um povo. O que conta a história de um povo também são as suas tradições, é o seu folclore. Lembra que eu perguntei aqui, gente, todo mundo provavelmente que nasceu no Piauí conhece a história lá da lenda do Cabeça de Cuia, né? Por quê? Porque é algo que é muito cultural, a gente ouve falar ainda na escola, a gente visita o Encontro dos Rios aqui na cidade de Teresina para ver o monumento do Cabeça de Cuia, né? E aí eu perguntei aqui para vocês, alguns disseram: "Ah, professora, eu já conheço, já fui aí visitar". Então tá vendo como é uma tradição que ela é passada de geração em geração. Então, olha, é também cultura de um povo, os saberes, as línguas, as festas. Então, os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil, que concentra o segundo contingente de população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Qual a informação que está te dizendo? Quando fala os afro-brasileiros, né, gente? Lembra que quando o Brasil é invadido, conquistado, colonizado por Portugal, a base da população, da civilização no Brasil era indígena, mas os africanos foram trazidos para o Brasil uma quantidade muito grande, né? Estima-se que mais de 6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil em um processo, né, para serem escravizados, e a escravidão, gente, durou mais de 350 anos, né? Hoje a população negra é a maior população do Brasil. Não é de hoje, já vem desde o período colonial, a população negra é a maioria dentro do Brasil. E é claro que, como é a maior parte, claro que tem aí todo o impacto cultural do continente africano dentro do próprio Brasil. Por isso, os afro-brasileiros. E o que chama a atenção é que o Brasil é o país mais negro fora do continente africano. O primeiro país mais negro do mundo é a Nigéria, que está dentro do continente africano, e o segundo país mais negro do mundo é o Brasil, gente. Então, isso é muito significativo. A gente tem, de fato, uma relação direta ali com o continente africano, né? Então, considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações
culturais para, olha, o que os bens imateriais eles enfatizam? Professora, quais são os bens imateriais? Olha aqui, ó, circulei aqui todos. Então, qual é a importância, gente, desses bens imateriais? Letra A, construção da identidade nacional. Bom, com certeza eu já digo aqui que a letra A, ela é verdadeira. É uma identidade nacional. É a ideia de como é a minha identidade, como eu me reconheço. E o país, a cultura, a história de um país tem um impacto muito profundo em quem nós somos, gente. Né? Então, a gente não diz, tenho orgulho de ser brasileiro. Por que tu tem orgulho de ser brasileiro? É provavelmente pela tua cultura, porque é um povo que tem uma cultura muito rica, né? Até porque o Brasil, a gente tem uma desigualdade social muito grande, a gente tem uma distribuição de renda muito grande, uma diferença racial, de gênero muito grande também. Então, é claro que isso não dá para a gente se orgulhar. Mas quando a gente se orgulha, é justamente sobre a nossa cultura, né? É aquela ideia de uma solidariedade, são as belezas naturais, é o nosso idioma, a nossa música, o nosso samba, os nossos artistas, tudo isso é nossa cultura. E é claro que isso dá um sentimento de pertencimento, né, da gente se identificar com a cultura na qual nós estamos inseridos. Então, aqui, com certeza, a alternativa é verdadeira, letra A. E aí, cadê o pessoal aí? Entendeu, Tereza? Entendeu, Tainara? A Emily, a Cristiane? Tudo certinho? Então, vamos aqui para a nossa terceira questão, que olha aí, também uma questão do Enem. Então, a questão diz: participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Ele disse: não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo. E a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Então, olha, faz toda a diferença, faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Exigiu mesmo de uma música feita hoje, no interior conectado, globalizado e rico como o que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. Olha que incrível, né, gente? Então, isso aqui é para a gente poder refletir, porque sempre tem uma parcela da sociedade, é claro que com um sentimento de nostalgia, de dizer assim, né? Lá no meu tempo, a música era muito melhor. E não existe também essa ideia, quando a gente pensa em uma cultura, não existe essa ideia de uma música melhor em um determinado tempo, como se hoje a música ela estivesse ruim. A gente precisa ter uma consciência de que a sociedade ela vai se transformando, né? E é óbvio que tudo vai se transformando também. A forma de fazer música também vai. Então, hoje nós temos muitas manifestações musicais, né, gente? O funk, por exemplo, é um movimento. Hoje no Brasil, né, é considerado também um movimento cultural, porque tem uma relação ali de denúncia, de manifestação artística das pessoas que estão inseridas dentro da periferia. Então, não dá para a gente ficar dizendo que lá no meu tempo a música era melhor. Não, gente, não tem isso de música melhor ou música pior. A gente tem que se ligar de que a sociedade ela vai se transformando ao longo do tempo. Não dá para eu esperar que os artistas hoje no Brasil, eles estejam produzindo da mesma forma que se produzia uma música lá no início do século XX. A gente já está no século XXI.
As tecnologias, elas vão crescendo e elas também vão impactando no mundo da música, né? A percepção do povo vai mudando. É por isso que hoje a gente tem uma música eletrônica. Talvez a gente não ouvisse uma música eletrônica lá em 1900, né? Porque não tinha toda uma tecnologia e nem o conhecimento para se produzir esse tipo de música. Então, é muito importante que a gente quebre aquela ideia de que a cultura, gente, ela pode ser erudita ou popular. A cultura erudita é aquela que eu preciso estar estudando, adquirir um conhecimento dentro de um espaço acadêmico, né? Existe uma técnica, então eu vou aprender a tocar um violoncelo, um violão clássico, eu preciso estudar, ter aquela técnica que eu aprendo dentro de um ambiente escolar. A cultura popular, não. A cultura popular é na rua, é nas nossas vivências, é na tradição, na herança que a gente vai herdando. Beleza? Então, a questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. Olha o que o Renato Teixeira ele disse. Gente, não tem diferença alguma entre a música, né? Hoje, no caso, ele está falando aqui do sertanejo universitário, né? Então, é aquela ideia de que não existe diferença. É uma mesma música, só que, é claro, o campo ele não é mais o mesmo. A zona rural do Brasil ela não é mais a mesma, né? Da década de 50, da década de 60, gente. Porque hoje a gente tem, a sociedade mudou, a gente tem o impacto da tecnologia, da internet. Lembrando que eu aqui, como professora, né, de humanas e ciências sociais, não tem como eu não fazer um recorte social. Por mais que a internet ela esteja avançando, impactando um número maior de pessoas, a gente ainda tem mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. E a maioria é ainda do campo, né? Então, aqui, qual foi? Ele ressaltou um aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro, que é o quê, hein, gente? Letra A, crescimento do sistema de produção extensiva, uma expansão de atividades das novas ruralidades, a persistência de relações de trabalho compulsório, né? É aquela ideia de que existe um trabalho que ele é obrigatório. Será que é isso? Então, justamente, não tem como, né? Então, letra D, contenção da política? Não, gente, é isso aqui, ó. Novas ruralidades, são novas experiências. O ser humano ele vai se transformando, ele é impactado pelo meio que ele vive. Então, da mesma forma que o meio social é impactado pelo ser humano. Então, a música, a tecnologia ela foi se transformando, a música também, consequentemente, a zona rural ou urbana ela vai se transformando também. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra B. Olha, quarta questão, mais uma questão do Enem. E recente, né? 2016. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir. Do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores, como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa, né? Quem disse isso aqui é o Adorno, e a gente aqui é uma referência na indústria cultural, né? Então, sobre estudos da indústria cultural. Então, a questão diz, a liberdade de escolha na civilização atual, né, ocidental no caso, atual não, ocidental, de acordo com a análise do texto, é o quê, gente? A liberdade de escolha. O que ela é? É um legado social? É um patrimônio político? É um produto da moralidade? É uma conquista da humanidade? É uma ilusão da contemporaneidade? O que é que vocês acham? Me digam aí. O que ele está querendo te dizer aqui nessa questão? Olha, está dizendo o quê?
porque a indústria cultural, ela te manipula também, né? A música, por exemplo, a gente entra na ideia da técnica também de fazer uma música. O que é que vai vender mais? O que é que vai conseguir te levar para as paradas, né? Então, por exemplo, a Anitta, que é uma artista nacional, ela ficou aí, acho que tem uns 2 ou 3 meses atrás, que ela ficou no primeiro lugar do mundo, né? No Spotify, que é uma plataforma de música. E ela ficou com uma música que é conhecido como ritmo reggaeton, que é um ritmo que faz muito sucesso nos Estados Unidos, né? E ali é uma produção latino-americana, mas que faz muito sucesso lá. E a Billboard, por exemplo, é uma lista, né, das músicas mais tocadas no mundo é impactada pela cultura norte-americana. Então, isso também é para a gente poder perceber que existe uma indústria, uma técnica, um modo de fazer para tu poder ganhar dinheiro, né? Então, a ideia, ele diz o que? Olha, que a liberdade de escolha é uma ilusão da atualidade. Por que que é uma ilusão, gente? Porque tu acha que tu tá escolhendo quando tu diz assim: "Ah, professora, o meu tipo de música favorita é o piseiro". Beleza, por que que é o piseiro? Porque na hora que tu liga a televisão, tá no piseiro. Se tu liga um rádio aí na tua cidade, tá tocando música, é o piseiro. Os artistas que estão em evidência, que vão para os programas de televisão, é a galera hoje do piseiro, porque eles estão muito famosos. Então é um impacto, a gente é muito influenciada pela mídia, pela indústria cultural do nosso país. É por isso que ele diz que não é liberdade. De fato, né? Porque a gente não escolhe, a gente vai absorvendo o que está sendo produzido dentro da indústria cultural. Então, a alternativa verdadeira da quarta questão é a letra E. Vamos aqui, ó, quinta questão, mais uma questão do Enem. Texto 1. Andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Aqui é um pedacinho da carta do Pero Vaz de Caminha, né, que é considerada aí a carta de achamento do Brasil, né, gente? E, por favor, né, a gente já discutiu sobre essa ideia de falar que o Brasil foi descoberto. Porque quando eu digo que ele foi descoberto, eu esqueço toda a cultura, né, indígena do nosso território. Olha, o texto 2, vocês estão vendo aqui uma pintura do Postinari, né, que é conhecido como Descobrimento do Brasil. Tá vendo os indígenas aqui com seus arcos, com as suas pinturas, com a relação com a natureza, sem o pudor, né, a ideia do pudor do corpo, um tabu. Então, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, letra A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Bom, gente, olha aí, Yasmin, me diz aí qual alternativa tu tá julgando correta. Bom, gente, não tem como eu dizer que é uma manifestação artística dos portugueses aqui. É muito mais um relato, né? Sempre existia esse relato. Uma pessoa viajava nessas navegações marítimas e quando chegava em um determinado lugar, eles escreviam para dar uma noção para a monarquia, para o rei, de como é que estava, tá certo? Então aqui, com certeza, não é a letra D, tá bom? Ou a letra D não, desculpa. A letra A. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira. Claro que não, né, gente? É no período indígena aqui. No período indígena não, né? No início do século XVI, não existia no Brasil uma arte que era estudada dentro das universidades.
Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostrou o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos, né? Então, olha aí, a carta como um testemunho. Um testemunho histórico-político, justamente. Uma carta como um testemunho histórico-político, que era para a galera lá em Portugal saber que haviam chegado em um determinado território. E é o olhar do colonizador chamando a atenção. Ele fica surpreso. Olha, a galera tem um arco, tem uma flecha, anda com o corpo nu. E a pintura do Portinari é em primeiro plano, mostrando a inquietação dos nativos, dos indígenas. Então, é um choque cultural muito grande, né? Então, com certeza que a alternativa verdadeira é a letra C. Vamos aqui para a nossa sexta questão. Olha, constitui um patrimônio cultural brasileiro. Item 1, obras, objetos. Olha aí, gente, cadê a resposta de vocês aqui? Obras, objetos, documentos e edificações destinados a manifestações artísticas e culturais é considerado um patrimônio cultural, gente? Claro que sim, verdadeiro. Criações artísticas, científicas e tecnológicas, verdadeiro também. Modos de criar, fazer e viver, verdadeiro. Sítios de valor paisagístico, verdadeiro. Formas de expressão também. Deixa eu ver, obras, objetos, documentos destinados a manifestações artísticas e culturais. E aí, o que é que vocês acham aqui da sexta questão? Qual a alternativa que você acha que está certa? Bom, acho que aqui todas, né, gente? Criação artística, científica e tecnológica é um patrimônio cultural brasileiro? Eu acho que tecnológica não, a gente tira, até porque os sítios de valor paisagístico é um sítio natural, né? Então, aqui a gente pode tirar só a tecnológica. Então, são 4 itens que estão verdadeiros. Sétima questão. Assinale a alternativa que não apresenta, são 8. Nossa, ainda botei 8, 7. Assinale a alternativa que não apresenta o objetivo das diretrizes da política de fomento do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, gente. Olha aí, que não apresenta um objetivo. Respeitar. Letra E, respeitar e proteger direitos difusos ou coletivos relativos à preservação e ao uso do patrimônio cultural e imaterial, principalmente no âmbito regional, né? Uma das diretrizes. Bom, quando a gente pensa aqui no patrimônio imaterial, a gente já viu quais são as principais características, né? O nosso tempo aqui já deu. Lembra, vocês podem entrar lá no site do canal Educação para poder pegar o slide, copiar. Eu sempre digo como fica bem melhor de você conseguir absorver um conteúdo. Eu sempre deixo aqui o gabarito, tá certo? E olha, gente, a nossa aula hoje foi sobre patrimônio. Para que a gente possa compreender que o patrimônio, ele tem uma relação direta com a história de um povo. É a nossa história, a nossa memória, foi a luta pela sobrevivência, são a nossa música, a nossa arquitetura, a nossa dança, a nossa comida, tudo isso é um traço cultural de uma determinada civilização. Por isso que é muito importante que a gente respeite, que a gente cuide, que a gente proteja, porque é a nossa própria história, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender. Sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a vocês um ótimo sábado, um ótimo final de semana, e a gente se encontra aqui na quarta-feira. Então, beijos e até mais.